Bem-vindo aos Fatos Divertidos do canal de Mitologia. A Europa é um vasto continente repleto de pessoas. Já se perguntou sobre a origem bíblica desses povos europeus? Todos os povos europeus têm suas próprias origens. E se você está curioso, agora é o momento de explorar a origem dos povos brancos da Europa, de acordo com as escrituras sagradas. Desfrute de mais um vídeo da nossa série A Origem dos Povos. A Europa abriga diversos países, incluindo Alemanha, Áustria, Polônia, Hungria, França, Romênia, entre outros. Você sabia que as escrituras sagradas mencionaram as origens dos povos europeus? Os textos bíblicos citam os nomes dos ancestrais de certos povos europeus no capítulo 10 do livro de Gênesis. As escrituras sagradas são fontes que interpretam esses textos, levando em consideração o simbolismo e apresentando as regiões de origem e países dos personagens e povos. No caso dos povos europeus, encontramos vários mencionados nas escrituras sagradas, mas principalmente o povo grego e o povo macedônio. Eles são descendentes diretos de um dos filhos de Jafet. Com isso, já temos uma ideia de quem é o ancestral. Javã, filho de Jafet, é considerado o ancestral dos gregos. Podemos inferir que, de acordo com as genealogias antigas, interpretações judaicas e outros livros, a opinião geral dos povos semíticos antigos, Jafet é a origem dos europeus. Todas essas fontes apontam para Jafet, filho de Noé. A família da língua Jafet se refere ao ancestral dos povos europeus. As escrituras sagradas abordam os ancestrais dos povos europeus no capítulo 10 do livro de Gênesis. Também no livro de Crônicas encontramos a linhagem de Jafet, seus 7 filhos e seus avós. Por meio dos nomes dos filhos e netos de Jafet, podemos decifrar as origens dos europeus antigos. Os próprios israelitas chamavam os povos europeus de Jafts, assim como javanitas, referindo-se especificamente à região da Grécia, ou simplesmente filhos de Javã. No livro de Gênesis, encontramos os nomes de cada uma dessas crianças. A partir de agora, mencionarei o nome de cada um deles para todos vocês. Esses foram os descendentes de Jafet: Mudai, Javã, Tubal, Meshec e Tiras. E esses foram os filhos de Gomer: Ashkenaz, Ripate e Tagarma. E esses foram os filhos de Javã: Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. A identificação bíblica de Ashkenaz como um ancestral dos povos germânicos é uma descrição curiosa e interessante. Essa associação ainda permanece entre os judeus até hoje. Os judeus ashkenazes se referem a regiões, incluindo a Alemanha e outras áreas germânicas, como Ashkenázica, devido ao ancestral dos povos germânicos, que, segundo a visão judaica antiga e bíblica, é Ashkenazic. Ele é considerado o ancestral do povo germânico, incluindo os próprios alemães. Além de Ashkenaz, também existe o personagem bíblico chamado Ripate. De acordo com interpretações antigas e o consenso dos próprios irlandeses, que são descendentes diretos dos povos celtas, conclui-se que Ripate é o ancestral bíblico dos povos celtas. Ripate, filho de Gomer e neto de Jafet, é o ancestral dos povos celtas, também conhecidos como Celts. Os celtas espalhados pela Europa são descendentes diretos de Riphat, filho de Gomer e neto de Jafet. Além dos descendentes de Riphat, encontramos outros filhos de Jafet, sempre relacionados e considerados como povos ou regiões europeias, geneticamente ligados aos europeus. Por exemplo, mencionamos a menção de Madai no texto bíblico. Ele é interpretado como um dos filhos de Jafet e se refere às nações que se estabeleceram na região do Irã, os povos arianos ou iranianos. Biblicamente, as pessoas chamadas Maditas são representadas pelos persas da Otan. Observa-se a semelhança entre os termos Mado e Madai, devido à origem desses povos. Madai foi o progenitor das tribos persas, incluindo os persas da Otan, os partos e muitos outros povos da antiga ascendência persa. Todos traçaram suas origens por meio de Madai, filho de Jafet. Outro nome que chama nossa atenção no Gênesis 10, versículo 2, é o nome maquiagem. E também temos os nomes Tubal e Meshec. Tubal e Meshec são considerados os ancestrais dos povos ucranianos, russos e de outros povos eslavos. São descendentes desses 3 personagens bíblicos, antepassados bíblicos. Isso é de extrema importância para entendermos as profecias apocalípticas presentes no livro de Apocalipse, no Antigo Testamento.
em Daniel, Ezequiel, Isaías e outros livros das Escrituras Sagradas. É vital que você conheça cada um desses povos e seus nomes sagrados, pois isso tem relevância para compreender as narrativas bíblicas e as implicações proféticas. Os ancestrais, por exemplo, Magog, Jubal e Meshec, são os ancestrais bíblicos dos povos eslavos. Ashkenaz é o pai dos germânicos, mas é crucial não confundir os povos germânicos com os povos eslavos. Já descobrimos o ancestral de alguns grupos de povos europeus que são relacionados geneticamente, todos os quais são povos brancos na Europa. Outro personagem bíblico que chama a atenção nas escrituras sagradas é Tiras, que é considerado o ancestral dos povos italianos devido ao seu relacionamento com os etruscos. Os etruscos são um dos povos que compõem a ancestralidade dos italianos antigos. Os antigos romanos, descendentes dos etruscos e de outros povos javanitas, têm uma curiosidade interessante sobre o filho de Javã. Javã não apenas deu origem a povos gregos, mas também a outros povos relacionados a gregos que não eram gregos, mas tinham uma conexão com eles. É fascinante notar que os nomes dos filhos de Javã têm semelhanças linguísticas, embora haja diferenciação devido ao hebraico, aramaico e grego. Esses nomes têm uma semelhança impressionante com variações linguísticas devido ao evento em Babel, onde diferentes idiomas se originaram devido à maldade dos homens, de acordo com a tradição bíblica. Há uma história que descreve a existência de uma linguagem comum entre todos os seres humanos, conhecida como linguagem edamita. De acordo com essa narrativa, essa linguagem teria sido falada pelos primeiros seres humanos descendentes de Adão e Eva. Atualmente o mundo é caracterizado por uma grande diversidade linguística. Existem milhares de idiomas diferentes falados em todo o planeta, e muitos deles têm sua própria história e evolução. Um exemplo disso é o grego moderno, que é o idioma falado na Grécia hoje. O grego moderno é uma variante do grego antigo, que por sua vez foi falado há milhares de anos, desde a Antiguidade Clássica. Ao longo dos séculos, o grego passou por transformações e mudanças em sua estrutura e vocabulário, resultando na forma que conhecemos hoje. Entre os filhos de Javã, encontramos Elisá, identificado como o antepassado dos gregos. Elisá, neto de Jafet e filho de Javã, deu origem a gregos originais. A semelhança entre Elisá e a palavra Helens é evidente não apenas em inglês, mas também em hebraico e, claro, na língua grega. Outro filho de Javã que desperta curiosidade e é mencionado várias vezes nas escrituras sagradas é Tarshish. Ele é o pai ancestral dos Tartaxãs, os primeiros habitantes da Península Ibérica. Outro filho de Javã, chamado Quitim, está sempre associado à ilha de Chipre. Portanto, os cipriotas são descendentes de Quitim, um dos filhos de Javã. O quarto filho de Javã é chamado Dotanim, embora alguns acreditem que houve um erro de transcrição e que ele seja realmente Rodenham ou simplesmente Doranim, devido a diferenças linguísticas. Ele é considerado o ancestral dos Dardanoi, um antigo povo troiano. Poderia passar horas trazendo mais histórias e identificações bíblicas sobre os personagens e suas origens, mas deixarei isso para o próximo vídeo da série, que será sobre a origem dos povos asiáticos de acordo com as escrituras sagradas em povos europeus. Até breve!